a santa e poderosa palavra do Senhor. João 3 e versículo 22 diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão, e suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. Foram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Levanta as tuas mãos ao poder de Deus e fala assim comigo: meu Deus, está muito fraco. Meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Podeis aceitar, irmãos e irmãs. Glória a Jesus, aleluia. Palavra de Jesus, palavra de Deus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Sabemos também que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, ele revela a sua palavra de acordo com a necessidade do nosso coração. E ele vem falar, irmãos e irmãs, a respeito do testemunho de João Batista. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. A palavra de Deus, irmãos e irmãs,
ela está relatando a respeito de dois homens. Um homem chamado João Batista e o outro chamado Jesus. E diz na palavra de Deus, irmãos e irmãs, que depois disso o quê? Depois do quê? A Bíblia está se referindo ao quê? Depois de quê? Depois do quê? Depois que Jesus foi batizado por João Batista, ele se distanciou junto dos seus discípulos para a terra da Judéia e permaneceu algum tempo e com eles e batizava. Sabemos, irmãos e irmãs, que antes era somente João Batista que estava batizando. E João Batista falava muito a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, João também estava batizando, está vendo? Então estava havendo dois batismos. Jesus batizando de um lado e João Batista batizando do outro lado. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. Glória a Deus, aleluia. Esse batismo que a palavra de Deus está relatando aqui nesta noite, que o Senhor está falando nesta noite, não significa batismos pagãos. Não significa batismo com água jogada na cabeça. Não está falando do batismo em piscina. Não está falando do batismo em tanque. Mas está falando do verdadeiro batismo, que é em água corrente, em imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Este sim é o verdadeiro batismo. Glória a Deus, aleluia. Muito embora, irmãos e irmãs, sabemos que nos últimos tempos, muitas têm vêm se apostatando da fé, dando lugares a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Estão mudando até a prática da verdade, do verdadeiro batismo. Mas não é isto que o Senhor nos ensina, não é isto que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor quer que nós vivamos em verdade e na verdade, porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Então, por enquanto ele não havia sido lançado na prisão, ele continuava batizando, ele continuava pregando a verdade da palavra de Deus, a verdadeira doutrina do Senhor, a verdadeira santificação do homem, a verdadeira santificação da mulher. Mas eu digo para os irmãos e para as irmãs que a palavra de Deus não mudou, a doutrina de Deus não mudou, e não vai mudar, porque a palavra de Deus diz, irmãos, eis que passará os céus e a terra, mas estas palavras jamais passará. Aleluia! Glória a Deus! Como João batizava de um lado e Jesus batizava do outro lado. Faço uma pergunta para a igreja. João está batizando desse lado e Jesus está batizando daquele lado.
que lado que você vai? Me diga. Que lado que você vai? Você vai para João batizar você ou para Jesus batizar você? Hã? Então as pessoas começaram a deixar João de lado. Começaram a deixar João de lado e começaram a ir somente para o lado de Jesus. E diz a palavra de Deus que começou a criar contenda a respeito dos discípulos de João e de um judeu. E diz a palavra de Deus aqui, irmãos, e suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. A respeito dessa contenda, a respeito desse desentendimento, começaram a questionar a respeito da purificação. De repente começaram a questionar também a respeito do verdadeiro batismo. Começaram a questionar de repente a respeito da verdadeira doutrina, da verdadeira palavra. E começou a criar aquele ranço entre o povo. E daí, aquelas que gostam de fazer contenda dentro da igreja, aqueles que gostam de fazer contenda dentro da igreja, eles nunca estão satisfeitos com nada. Eles não querem ver o irmão prosperar espiritualmente falando. Ela não quer ver a irmã prosperar espiritualmente falando, mas gosta de uma contendinha, gosta de uma briguinha. E era isso que aconteceu naquela época de João. Aconteceu na época de João. E como começou a haver aquela confusão, foram até João e começaram a relatar para João o que estava acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Mas João, diz a palavra de Deus, e foram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando a todos. Está batizando e todos e todas vão ter com ele. Percebe-se, irmãos, percebe-se, irmãs, que essa pessoa que foi falar com João, eles já esperavam uma resposta de João, tipo assim: não, jamais. Quem tem que batizar mais sou eu. Eu sou João Batista. De repente este homem, essa pessoa que falou com João, que relatou o que estava acontecendo para João, de repente ele tentou fazer, irmãos e irmãs, intriga entre João e o próprio Jesus. Porque eles disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos e todas vão ter com ele. Irmãos, irmãs, olha o que João respondeu para esta pessoa. E João respondeu: homem, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Esta palavra revelada aqui nesta noite não é a palavra dada pelo homem, mas é a palavra revelada dos céus para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. E João continuou falando para eles. Vós mesmo sois testemunha
de que vos disse, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Eu não sou o Cristo. Então muitas indagavam João naquela época para ele dizer se ele era o Cristo ou ele não era o Cristo. Mas ele foi enfático em falar para aquele povo: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele, ou seja, sou enviado antes de Cristo. Antes de Cristo eu fui enviado. Ele poderia se ensorber, ficar cheio de vaidade, de vanglória, de exaltação, mas não, isso não fazia parte da vida ministerial de João, isso não fazia parte da vida espiritual de João. Aí ele disse para aquele povo, continuou dizendo para aquele povo: olha, a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Glória a Deus, aleluia. Essa alegria é minha. E agora está completa. Por que está completa? Por que ele diz que a alegria dele está completa? Porque ele, irmãos e irmãs, foi o homem que teve o prazer, que teve a alegria de batizar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ele foi uma alegria imensa. E quando ele soube, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus já estava pregando, que já estava batizando, a alegria dele foi completa. Por isso que ele diz, irmãos e irmãs, essa alegria é minha e agora está completa. Por quê? Porque ele já sabia dos feitos de Jesus, já sabia o quão é tremendo o poder de Jesus. Mas não ficou por aí. Não ficou por aí, irmãos e irmãs, de repente começaram a cutucar João, a testar João. Mas o Senhor não vai fazer nada, mestre. Aquele homem está batizando mais do que o Senhor. As pessoas estão indo só para o lado daquele homem e nem falaram de Jesus, não. Eles trataram Jesus como aquele homem. Eles não trataram Jesus como Jesus. E o que João respondeu para eles? João respondeu: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, é necessário que nós diminuamos para que o Senhor venha crescer na nossa vida. Muitas vezes é necessário, irmãos e irmãs, nós colocarmos o rosto no pó, se humilhar na presença do Senhor, para que o Senhor venha crescer na nossa vida, para que o poder de Deus venha crescer na nossa vida. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer que nós façamos, se humilhar na presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Mas aquele que vem do céu é sobre todos. Muito embora, irmãos e irmãs, se nós analisarmos na palavra de Deus, quando fala-se aqui, aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra pertence à terra, e fala como alguém da terra. Glória a Deus, aleluia. Mas antes,
O Senhor fala aqui na sua palavra: em verdade vos digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como assim? Como assim nascer de novo? Nascer para o Evangelho. Viver para o Evangelho. Porque Nicodemo perguntou para o Senhor: mas como pode, Senhor? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele vai ter que entrar no ventre da sua mãe e entrar de novo? E o Senhor Jesus falou para ele: não, Nicodemo, é necessário nascer da água e do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Então aquele homem e aquela mulher que nasceram do Espírito, eles não vão falar como alguém da terra. Porque, irmãos e irmãs, que tem muitos falando de si próprio, tem muitas falando de si própria, em cima do altar santo do Senhor, mas no altar santo do Senhor não se fala de si próprio, não se fala de si própria, mas se prega a verdade da palavra de Deus, que eu estou pregando aqui agora. O homem da terra, ele vai falar a respeito das coisas da terra. Mas o homem espiritual, ele vai falar das coisas espirituais. A mulher espiritual vai falar das coisas espirituais. Quem está entendendo, grita amém. Irmãos, é coisa tremenda. É a palavra de Deus. É coisa tremenda, é o poder de Deus que está sendo derramado aqui nesta igreja, nesta noite. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Coisa linda, né? Tá vendo, irmã? Tá vendo, irmão? Ó, ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ou seja, ninguém aceita a sua pregação, ninguém aceita a verdade da palavra de Deus. Poucas têm aceito a palavra de Deus. Porque se todos aceitassem a palavra de Deus, irmão, seria uma bênção, porque todos estariam presentes aqui nesta noite, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que é Deus. Confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que aceitou. Aquele que aceitou a palavra, aquela que aceitou a palavra, ela sabe que Deus é verdadeiro. Irmãos, porque falar que eu creio em Deus, falar que eu tenho Deus, é normal. É natural você falar que você tem Deus. É natural o homem e a mulher falar que é de Deus. Mas eu provo para você que nem todos são de Deus, que nem todas são de Deus, mas são de Deus, é de Deus aquele homem, aquela mulher que aceitou o Filho de Deus. Aquela que aceitou o Filho de Deus passa a ser chamado Filho de Deus. Muito embora nos últimos tempos, os filhos, as filhas estão se rebelando. Os filhos, as filhas estão se rebelando. Por quê? Porque estão dando lugar para o pecado. Estão dando lugar para a vaidade. Estão dando lugar para a saia curta. Estão dando lugar para trajes escandalosos. Estão dando lugar para decotes escandalosos. Estão dando lugar para corte de cabelos mundano. Estão dando lugar para tudo aquilo que não agrada a Jesus. Estão dando lugar também à imagem da besta chamada televisão.
É. Estão deixando de ser filhos de Deus. Estão deixando de ser filhos de Deus. Mas o Senhor não quer que isto aconteça para conosco. O Senhor não quer que isso aconteça com nós. Mas Ele quer que nós continuemos sendo filhos de Deus. Herdeiros e co-herdeiro do reino de Deus com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Você está entendendo, irmã? Você está entendendo, irmão? Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito Santo sem medida. Quantos que sobem no altar e pula, e sapateia, e grita, e faz maior algazarra para chamar a atenção da igreja, para que o irmão não durma, para que a irmã não durma. Não foi enviado por Deus. Não foi enviado por Deus. Não foi enviado por Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que Deus enviou fala da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus lhe dá o Espírito Santo sem medida. Então aquele homem, aquela mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ele não precisa pular, sapatear, pular com o pé só, gritar, mas ele apenas tem que abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo falar com a igreja. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas Deus vai usar quem busca Ele, tá? Deus vai usar quem busca Ele, quem vive na presença dEle, porque Deus não usa qualquer um não, e Deus não usa qualquer uma não, mas Deus usa somente aquele homem, aquela mulher que vive a palavra dEle, que vive a verdade da palavra de Deus. O Pai ama o Filho, e todas as coisas confiou em suas mãos. O Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. E todas as coisas confiou em suas mãos. Está tudo na mão de Jesus. A tua vitória, irmão, está na mão de Jesus. A tua vitória, irmão, está na mão de Jesus, porque Deus, o Pai, confiou tudo nas mãos santas de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está tudo na mão de Jesus. Mas eu estou passando por um problema que não tem mais solução. Não tem para você. Não tem para você. Mas por que não tem para você? Porque está tudo nas mãos de Jesus. E nesta noite, o Senhor Jesus vai dar a vitória que você veio buscar aqui nesta noite, porque Ele está aqui para te abençoar. Aleluia! Glória a Deus! Todo aquele que crê no Filho, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Irmãos, como assim crer no Filho? O macumbeiro também crê. A macumbeira também crê. O diabo também crê. Espera aí, mas
E o que a palavra está falando aqui? Que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Esse crer significa, irmãos e irmãs, submissão a Deus, submissão ao Evangelho, submissão à palavra. Tem que ser aquele filho submisso à verdade da palavra do seu pai, que é Deus. Porque todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. A vida deste homem, a vida desta mulher, não há mais alegria neste coração, não há mais alegria de viver. Por quê? Porque ele tem rejeitado o Filho. Ela tem rejeitado o Filho. Mas a partir do momento em que este homem, em que esta mulher confessar os seus pecados para o Filho, pode ter certeza, irmão, pode ter certeza, irmã, que elas vão viver em novidade de vida na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para que nós tornemos filhos de Deus. Para que você se torne filha de Deus, você tem que aceitar o Filho. E aquele que tem o Filho tem o Pai. E aquele que tem o Pai tem o Filho. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe as irmãs. E que o Espírito Santo continue falando em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Bate